eu acho que a parte melhor de viajar é chegar na viagem, né, irmãos? Voltar para casa também, né? Ficar muitos dias fora, às vezes cansa. Mas eu tenho para mim, eu particularmente acho muito ruim, difícil e trabalhoso fazer a mala, não é, irmãos? A mala você não pode esquecer de nada. Que se você esquecer, você não vai ter uma viagem legal. Porque às vezes é aquele item importantíssimo que você não podia esquecer, você esquece. E aí o que acontece? Ou você tem que correr atrás, comprar, ou tem que passar sem, né? É um transtorno. Quando a gente se propõe a viajar, a bagagem é um item importantíssimo, né? É um item essencial, é a bagagem. O que nós vamos levar nessa bagagem? Aí eu fiquei pensando, e se eu for no destino à neve, irmãos? O que eu tenho que levar na minha bagagem? Roupa de frio, várias roupas de frio, né? Aí eu pesquisei, irmãos, ó. A roupa não precisa ser muita roupa de frio quando você vai para neve. Interessante, né? Não é bom você colocar muitas roupas. Eu fui pesquisar, falou assim que você tem que colocar uma pele, segunda pele, aquela roupinha térmica, e o casaco impermeável é mais importante do que muitas roupas. Você precisa ter um casaco que suporte o vento, a chuva fina, né, a neve. Precisa de botas, gorros, luvas e protetor solar e labial. Você sabia disso? Na neve precisa também, porque queima, né? O frio queima. Queridos, e para ir para a neve eu preciso levar cadeira de praia? Eu preciso levar guarda-sol? Eu preciso levar um cooler para o refrigerante geladinho? Também não, né? São tudo coisas desnecessárias, né, irmãos? Não é necessário levar essas coisas, né? Eu preciso levar somente aquilo que será útil para chegar ao meu destino. Só isso que eu preciso levar, né? O que vai ser útil no meu destino. Por isso, hoje, a mensagem é arrumando minhas bagagens. A gente precisa arrumar as nossas bagagens. E eu vou te contar uma coisa que talvez, se você não souber, vai ficar sabendo agora. Nós já estamos em viagem. Nós já estamos a caminho do nosso destino. Por isso, a gente precisa arrumar as nossas bagagens já. Nós temos que estar prontos hoje. É necessário nós arrumarmos as nossas bagagens. Nós não podemos nos atrapalhar ou nos perder com coisas que não irão contribuir com a nossa caminhada. Como eu falei, se você já sabe o destino que você precisa, que você precisa saber o que você precisa levar. Você precisa ter certeza das coisas que são úteis e que serão necessárias para você chegar seguro ao seu destino. Nós precisamos nos livrar dos pesos desnecessários, né? Por que eu vou levar coisas que eu não vou usar? Irmãos, eu sou conhecida porque quando eu vou viajar, meu marido fala que eu quero levar a casa inteira. As irmãs que trabalham com a gente lá na cozinha do acampamento sabem que eu levo um monte de casa na minha casa, de coisa que eu acho que eu vou precisar. Tem coisa que eu nem uso, mas eu levei, porque se eu precisasse, estava ali na mão, né? Só que às vezes, irmãos, acaba sendo um peso desnecessário, né? E a gente não precisa disso durante a nossa caminhada, de pesos desnecessários. Quando Jesus enviou os seus discípulos a pregar, ele instruiu a eles a levarem somente o necessário e indispensável. Ele não falou, leve tudo que vocês precisarem, não, falou, leve somente o indispensável. Marcos 6 e 8, se você puder abrir aí, para a gente estar lendo. Falou assim: estas foram as instruções. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro no cinto. Irmãos, o bordão que Jesus mandou eles levarem aqui era o cajado, né? E esse cajado tinha algumas funções muito importantes para os discípulos naquela caminhada. Era um apoio na caminhada. As viagens eram feitas a pé e as distâncias eram longas, então eles precisavam de um apoio. Esse bordão era proteção básica, servia para afastar animais, né, e ajudar em situações de perigo.
E outra coisa, esse bordão ele tinha um símbolo de peregrino, indicava que aquela pessoa ela estava em viagem. E era alguém que estava viajando e era dependente da hospitalidade e do cuidado de Deus. Então Jesus nos ensina a levar somente o essencial, né? Para cumprir o nosso propósito, a gente não deve estar cheio de bagagens. Mas nós temos que colocar a nossa confiança não nas posses, nem na autossuficiência, mas em Deus. É exatamente isso que o versículo diz, ó. Jesus fala para eles: não levem pão, então a gente não deve ficar preocupado, né? Não levem saco de viagem, nem dinheiro no cinto, não se preocupem com essas coisas. Irmãos, se a gente viver preocupado com essas coisas cotidianas, nós vamos nos esquecer do essencial, que é o cuidado de Deus, que é depender somente do Senhor. Nós temos que aplicar esse princípio em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos seguir sem excesso de bagagem. Eu nunca viajei de avião, mas eu escuto dizer que se você tiver com excesso de bagagem, o que acontece? Você paga. Você paga um preço. É a mesma coisa nós. Se nós estivermos com excesso de bagagem, nós iremos pagar um preço. Talvez o preço seja alto demais. Seja não entrar no reino dos céus. Por isso a importância de nós avaliarmos se nós estamos ou não com esse excesso de bagagem. Analisar o que é útil em nossas bagagens e aquilo que estamos carregando desnecessariamente. Pode ser que você esteja carregando aí, eu vou te dar alguns exemplos agora para você analisar. Rancor contra algumas pessoas, um excesso de bagagem. Inveja daqueles que prosperam. O salmista fala mesmo, né? Que ele teve inveja daquele que prosperou e ele não era fiel a Deus. E por que ele prosperou e eu não? E aí o Senhor responde, né? Aquele que é fiel e justo, o Senhor está vendo. Agora, o ímpio, o Senhor também está vendo. Então, não é da nossa conta, né, irmãos? Então, a inveja, ela pode ser um excesso de bagagem ruim para nós. Esses hábitos destroem a nossa vida, irmãos. Então, são bagagens que nós não podemos carregar. Pode ser que nós estejamos focados demais no passado, quando nós devíamos olhar para o futuro, né? A gente está muito focado em tudo que aconteceu, em tudo que passou, e isso também não é bom. São apenas alguns exemplos, fora que a gente vai falar aqui na frente sobre o pecado, coisas de estimação que a gente sempre guarda e não agrada ao Senhor, né? São excessos também. Em Hebreus 12:1 diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Então, o escritor fala assim, olha, se livrem de todo peso e se afastem do pecado, né? O pecado quer nos atrapalhar. Está dizendo aqui, ó, o pecado que nos atrapalha. Esse excesso de bagagem, irmão, nos atrapalha a viver o curso da nossa vida e a nossa viagem. Atrapalha o nosso destino final também. E nesse versículo a gente vê duas coisas descritas nele: o peso que nos atrapalha e o pecado, né? O peso, ele nos impede de prosseguir. Se você estiver com muito peso na bagagem, com certeza você vai mais devagar. E quem sabe até parar. Então nós precisamos tomar cuidado com aquilo que está sobrecarregando a gente durante a nossa caminhada. E o pecado também, que nos assedia e nos afasta de Deus. Então esse versículo, ele nos dá duas direções aqui, que nós devemos deixar de lado o peso e o pecado, né? O Senhor nos convida para uma jornada de paz, mas quantas vezes nós insistimos em carregar aquilo que nós não devíamos estar carregando, né? Eu falo por mim mesmo. Aí a gente fica exausto e talvez até sem forças para continuar a caminhada e chegar até Jesus. Mas hoje o Senhor nos chama a nos livrar desse peso, irmãos, em nome de Jesus, né? Hoje a gente vai ver alguns pesos que nos atrapalham a avançar em direção ao céu, ao nosso destino final.
Como eu falei para vocês, nós já estamos em viagem, já estamos no caminho, então a gente precisa ter em mente tudo aquilo que nós devemos deixar para trás. Hebreus 13:14 confirma isso. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a vindoura. Então aqui, irmãos, não é o nosso lugar está preparado pelo Senhor, então nós precisamos continuar nessa corrida. Não temos aqui cidade permanente, mas já estamos em viagem à terra prometida. Assim como um viajante não se apega a uma hospedagem temporária, nós não podemos viver neste mundo sem perder de vista o nosso destino eterno. Quem está viajando não fica apegado a um hotelzinho, a algum lugar, né? Ele sabe que ali não é lugar de ficar, é lugar de passagem. Nós estamos aqui também, irmão, somente de passagem. Nós não podemos nos apegar, como Jesus falou, nós não podemos nos apegar àquilo, a pão, não podemos nos apegar a lugar, né, a pessoas, mas somente a Jesus, né? Nesta noite o Senhor está nos chamando para nos livrarmos do peso e olharmos para frente. Precisamos, irmãos, identificar e jogar fora todos esses pesos. E hoje a gente vai falar aqui algumas coisas que nos atrapalham, algumas bagagens que nos fazem parar, ou nos fazem desanimar, ou nos atrasam do nosso destino final, que é o céu. E a gente não pode andar atrasado, irmãos, porque senão Jesus chama e a gente fica. Nós temos que andar certinho com ele. Então, jogue fora o peso. Primeiro, a bagagem da culpa e do passado. Em Hebreus 8:12, eu quero ler com vocês. Hebreus 8:12 diz assim: porque eu serei misericordioso com a injustiça deles, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Irmãos, muitas vezes nós vivemos paralisados por erros que já foram perdoados por Deus. Coisas que nós fizemos, que nós já fomos perdoados, mas nós nos recusamos a esquecer. Nós carregamos o peso assim. E se eu tivesse feito diferente? Quantos de vocês já fizeram essa pergunta? Eu já. Muitas vezes, quando aconteceu alguma coisa que me deixou triste, abalado, alguma coisa de errado que eu fiz, eu fico, nossa, mas eu devia ter feito diferente, eu devia ter tomado outra atitude. Na minha mente, eu já monto já um cenário, se eu tivesse feito daquele jeito, não tinha dado ruim. Só que as coisas não são assim, irmãos, nem tudo é perfeito do jeito que a gente quer, do jeito que a gente sonha. A gente erra, a gente falha. Então é importante a gente entender que o Senhor, ele não se lembra mais dos nossos pecados. E glória a Deus por isso. Ele não se lembra mais do nosso tempo mal, do nosso dia triste que todos nós já tivemos, do nosso dia mal. O Senhor diz que ele não se lembra mais. Então a gente não tem que ficar remoendo esse assunto na nossa cabeça, na nossa mente, manchando o nosso coração, né? E hoje eu te aconselho, Deus já te perdoou. Então chegou a hora de você se perdoar. De você falar, Senhor, tá bom, eu entendi. Eu preciso esquecer esse assunto também. A gente precisa parar de trazer à tona aquilo que o Senhor já lançou fora, mas a gente não consegue esquecer, né? Então a gente precisa se perdoar. Esse erro não define quem você é. Todos nós somos passíveis de erro, irmãos. Todos nós podemos errar. Mas um erro, ele não define quem nós somos. Agora, se continuarmos, né, amarrados a esse erro, talvez isso vai definir a nossa trajetória. Vai definir o nosso destino. Então, hoje o Senhor oferece perdão completo e substitui a vergonha pela graça maravilhosa dele, e te convida a seguir em frente. Amém? Que você consiga se perdoar, além de perdoar as pessoas, se perdoar também. Salmo 103:12 diz assim ainda: como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões.
Então, uma vez que você aceitou Jesus, que você está aqui, leve aos pés dele, deixe aos pés dele as suas transgressões, ele afasta de nós, né? Ele leva para longe. O amor do Senhor é capaz de perdoar uma multidão dos nossos pecados, irmãos. Basta nós termos o nosso coração entregue totalmente a ele. A culpa e o passado, irmãos, são armadilhas do inimigo para nos afastar do propósito de Deus. São armadilhas feitas para que a gente deixe, né, as coisas do Senhor de lado, para que a gente fique pensando, remoendo coisas que o Senhor já não se lembra mais. Então, esses dois pesos estão sobre os nossos ombros. Nós precisamos entregar ao Senhor, né? Aceitar o perdão do Senhor e seguir em frente. Aceitar que o Senhor, ele já morreu na cruz por nós, né? Pelos nossos pecados. Ele nos perdoa e nos ama. Então nós precisamos deixar a culpa e o passado para trás. Amém? Amém. Jogue fora o peso. 2. Da bagagem da falta de perdão e de mágoas. Irmão, se tem uma coisa que atrapalha a nossa vida é falta de perdão e mágoas contra as pessoas. A palavra de Deus diz que se você ficar sem perdoar, até os seus ossos secarão. Então nós precisamos liberar perdão, né? Como o pastor sempre fala, é de graça. Liberar e pedir perdão. Então libere perdão, peça perdão, é de graça. Efésios 4, 31 e 32. Vamos ler lá? Diz assim: livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Palavra do Senhor maravilhosa, né, irmãos, para nós nesta noite. Irmãos, tem uma frase muito conhecida, o pastor sempre falava isso: guardar ressentimento, mágoa ou falta de perdão é você tomar o veneno esperando que a outra pessoa morra. Às vezes só você está com raiva, outra pessoa nem sabe o que aconteceu e você continua com aquela mágoa, com aquela falta de perdão em seu coração. Não pode. Nós precisamos liberar perdão. A amargura cria uma muralha entre nós e o Criador. Como diz a palavra de Deus, a ofensa é uma bagagem que impede, né, o nosso crescimento, impede o nosso avanço, impede nós voarmos mais no reino de Deus. Nós ficamos parados, estagnados, remoendo coisas que não deveríamos mais estar pensando, né? E isso só irá nos atrasar, irmãos, e nos impedir de viver o propósito de Deus para nossas vidas. Então nós precisamos, né, perdoar. Para seguir em frente, a palavra de Deus nos dá o antídoto para aliviar o nosso coração, que é o perdão, irmãos. O perdão, ele alivia grande parte da nossa bagagem, né? Ele alivia o peso sobre os nossos ombros. Então, o perdão, ele faz sim milagres. Colossenses 3:13 diz assim: suportem uns aos outros e perdoem as queixas uns contra os outros. Perdoem como o Senhor perdoou. Então, a palavra de Deus, ela nos aconselha a vivermos em amor, harmonia, perdão, né? O maior argumento, irmãos, para nós perdoarmos não é porque o outro merece, mas é porque Cristo nos amou e nos perdoou primeiro. E nós temos que seguir o exemplo de Cristo. Por isso nós devemos, né, o perdão. A palavra de Deus diz que nós não devemos dever nada a ninguém, a não ser o amor. Então, nesta noite, irmãos, libere perdão, né? Que a sua boca seja a boca para abençoar, bendizer as pessoas, né? E para amar as pessoas também. Então, nós temos que agir da mesma forma que o Senhor age, né? E a mágoa, irmãos, ela prende o coração ao passado, mas o perdão, ele abre caminho para a cura, né? Um coração magoado, ofendido, né, e cheio de rancor, ele é um coração ferido.
e ele precisa de cura. A cura para o coração ferido é o perdão, irmãos. Então, nesta noite que nós possamos exercer esse perdão em nossas vidas. Amém? Jogue fora o peso. 3. A bagagem do medo e da ansiedade. Todos nós, irmãos, somos passíveis de sentir medo, de ficar ansiosos. Acho que a ansiedade, né, os dias de hoje leva a gente a ficar muito ansioso por tudo, né, irmãos? Que vamos sair, porque vamos fazer, porque vamos trabalhar, porque vamos... Por tudo nós ficamos ansiosos. Os dias de hoje estão passando muito rápido e faz com que a gente queira que as coisas aconteçam também muito rápido. Então, se você vive com essa bagagem da ansiedade, do medo, de tudo que vai acontecer, a gente vive em estado de alerta e isso não é bom, né, irmãos? Nós vivemos com o coração assim, angustiado, ansioso por aquilo que ainda nem aconteceu. Irmãos, eu não sei se vocês é assim. Às vezes eu fico preocupada com um problema, eu monto, como eu já falei, de cenários, né? Cenários catastróficos na minha mente. Nossa, porque isso aconteceu, é porque aquilo vai acontecer e aquilo outro. Irmãos, a nossa mente voa longe com uma coisa que ainda nem aconteceu. O que é isso? Ansiedade, né? Nós temos que acalmar o nosso coração, né? Quando a ansiedade bater, nós temos que falar, Senhor, tira essa ansiedade de mim. Eu coloco em tuas mãos, né? Esse problema, isso que está tirando a minha paz, e aí a gente consegue respirar e viver mais leve. O medo é o extremo oposto da fé. Quando tentamos controlar o futuro e carregar as preocupações do mundo sozinhos, demonstramos falta de confiança no cuidado de Deus. Então nós não precisamos ter medo, irmãos. E nem ficar ansiosos, nós precisamos confiar em Deus. 1 Pedro 5:7 diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Então é aos pés de Jesus que nós conseguimos curar a nossa ansiedade. Irmãos, eu sei que é difícil, porque acho que todo mundo passa por isso. Quando você está com algo para resolver, algum problema, a sua mente voa, né? Você se pega pensando em coisas assim totalmente aleatórias, com medo e ansiedade por aquilo que está por vir. Mas se nós fizermos assim como está escrito aqui, lançar sobre ele a nossa ansiedade e ter a confiança e a certeza que ele cuida de nós, nós viveremos melhor. Eu creio em nome de Jesus. Irmãos, em 1 Samuel 10:22, acho que eu não coloquei aí. Tem um texto que relata que Saul foi escolhido para ser rei. Saul foi o primeiro rei de Israel. E o povo pedia por um rei. E aí Deus mandou Samuel ir lá e ungir Saul como rei. Mas Saul, ele estava com tanto medo e insegurança que ele se escondeu entre as bagagens. Quando perguntaram onde está Saul, Saul foi ungido a rei, mas onde está Saul? O próprio Deus falou a Samuel, olha, ele está lá escondido no meio das bagagens. E eu achei interessante essa passagem, que ele se escondeu com medo do que estava por vir, que era o reinado. Era uma coisa diferente, né? Não tinha tido ainda, ele não sabia o que estava por vir. E ele teve esse medo. E quantos de nós, irmãos, estamos assim, nos escondendo atrás dos nossos medos, do cansaço, das inseguranças, para fugir do chamado e da presença de Deus. Saul estava escondido porque ele estava com medo, né? Mas eu quero te contar nesta noite que Deus sabe exatamente onde você está. Foi o próprio Senhor que falou, olha, Saul está escondido entre as bagagens. O Senhor sabe onde você está escondido. O Senhor sabe aonde está a sua dor, onde está o seu medo, a sua insegurança. E nesta noite ele está te dizendo, pode sair do medo, né? Pode sair do meio dessas inseguranças, porque o Senhor está com você, né? E o Senhor sabe ainda tudo que você carrega. Eu não te conheço, né, pessoalmente, intimamente, mas o Senhor conhece e sonda o seu coração. Ele sabe como você está se sentindo, ele sabe o que você está passando, ele sabe quais são os medos que estão te paralisando,
Ele sabe tudo que anda sobre o seu coração. Por isso, nesta noite, ele te fala, saia do meio dessas bagagens, né? Saia do meio desse medo e confie mais no Senhor, confie em Deus. Ele tem algo bom para nós, irmãos. Nós precisamos sair do meio das inseguranças para cumprir esse chamado maravilhoso. O Senhor sabe exatamente onde você está e Ele te convida para sair de trás desse medo, aliviar esse excesso e se livrar de todo o peso. O Senhor nos chama nesta noite para nos livrarmos de todo o peso, de toda a bagagem, porque o Senhor quer que nós cheguemos ao nosso destino final. O Senhor, Ele quer que nós nos encontremos com Ele um dia na glória. Para isso, nós precisamos nos livrar dessas coisas que têm atrasado a nossa vida, irmãos. E o salmista tem uma dica importante para nós quanto ao medo. Salmo 56:3 diz assim: quando eu estiver com medo, confiarei em ti. É muito lindo esse salmo, irmãos, porque Davi fala, olha, eu posso passar por tudo, mas quando eu estiver com medo, eu vou confiar no meu Deus, né? É isso que nós não podemos perder de maneira nenhuma, irmãos. Quando o medo chegar, decida confiar no Senhor, decida colocar aos pés dele todas as suas aflições, né? E viva apesar do medo. Todos nós enfrentamos situações que geram insegurança, ansiedade, preocupação. Todo mundo passa por isso. Mas nós podemos levar os nossos medos ao Senhor e descansar em sua proteção, né? Irmãos, não há nada nesse mundo para nos confortar, somente a presença do Senhor. Ela sim pode nos aliviar, nos confortar. Transforme o medo em oração e a preocupação em confiança. Quando você coloca aos pés do Senhor e confia nele, eu tenho certeza, ele resolve todas as coisas, irmãos. Ele pode fazer todas as coisas. E hoje, agora que nós vimos o que nós não devemos carregar, medo, ansiedade, preocupação, rancor, mágoa, nós não devemos ter essas coisas em nossas bagagens. Nós vamos ver como fazemos para aliviar o nosso coração diante dessa jornada. Como a gente vai aliviar essa bagagem, irmãos? Fazer com que a nossa caminhada, a nossa trajetória seja mais leve na presença do Senhor. 4. Troque o seu fardo pesado pelo de Cristo. O Senhor, Ele te chama nesta noite para trocar o seu fardo pesado pelo fardo dele, que é leve. Mateus 11:28-29 diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. Glória a Deus, é somente nele, irmãos, que nós encontramos descanso para a nossa alma. O fardo da vida sem Deus, cheio de excesso de bagagem, é pesado demais para você carregar sozinho, irmãos. Nós não podemos dar conta sozinhos, né? Nós precisamos de Jesus nessa caminhada. A solução para o cansaço da nossa alma não é trocar o destino, mas esvaziar a mala e trocar o nosso fardo pelo fardo de Cristo, que é leve e suave. Irmãos, fora de Jesus não há salvação e fora dele também não existe paz. Nós precisamos estar em Jesus para poder desfrutar da paz que o mundo não conhece, como ele diz mesmo lá em João. A paz que excede todo entendimento, que o mundo não conhece, não pode conhecer, mas nós conhecemos, porque nós temos a Cristo, amém? E hoje eu quero dividir com vocês algumas dicas para você se livrar de fardos desnecessários. O primeiro, nesse versículo mesmo, nós já vimos, né? Que o Senhor pede para ir a Ele. Ir ao Senhor, como a gente faz para ir ao Senhor? Através da oração. Tenha o hábito de orar todos os dias, irmãos, orar sempre.
Conte tudo ao Senhor, entregue aos pés dele tudo aquilo que está tirando a sua paz, te deixando inquieto, suas frustrações, medos, decepções, tudo aquilo que tem te afastado dele, leve aos pés dele, para que você consiga desfrutar dessa paz. Peça socorro ao Senhor, né? Para aliviar o fardo, então, pesado sobre os seus ombros, peça socorro ao Senhor. Segundo, discipline-se para dizer não. Irmãos, grande parte dos nossos fardos é porque a gente não disse não na hora que devia dizer não. A gente disse sim, ficou sobrecarregado. A gente disse sim e ficou triste. Então, nós precisamos aprender a dizer não. A dizer não para pessoas, para situações, porque tudo isso evita sobrecarga, né? Se você está sobrecarregado, talvez porque você disse sim para coisas que deveria ter dito não. E às vezes a gente diz sim, querendo dizer não, para não desagradar as pessoas, né? E isso impede o nosso processo, né? Nos faz parar. Então, o que eu tenho que pensar? Antes de dizer sim para coisas, pessoas, situações, isso vai me atrasar no meu processo de amadurecimento, na minha viagem que eu estou fazendo? A minha viagem até o céu vai me separar de Jesus? Talvez vá. Então é não. Nós precisamos aprender a dizer não. 3. Evite amizades que só lhe sugam, que te criticam e que não são edificantes. Outro fardo, né? Se você vive no meio de pessoas que só fazem isso, já está errado, irmãos. Nós temos que nos afastar. As nossas amizades, elas têm que nos elevar, nos levar mais perto de Cristo, né? E nos ajudar durante a nossa caminhada. Agora, se as amizades estão levando a gente para o outro lado, nós precisamos cortar imediatamente. Nós temos que dizer não para essas amizades também. 4. Não entre em relacionamento desalinhado com a vontade de Deus. Esse é muito importante, né? Não entrar em relacionamentos que não estão alinhados com a vontade de Deus. E como eu vou saber? Ore, peça direção ao Senhor, peça discernimento a Deus, né? Porque para você voltar atrás de uma decisão custa muito, né? Esse relacionamentos desalinhados, irmãos, não é somente de namoro, noivado e casamento. Relacionamentos de trabalho, talvez você esteja num lugar que não está sendo a vontade de Deus, não está alinhado com a vontade de Deus. Você pensa que está prosperando, mas não está. A sua vida espiritual está decaindo. Então você precisa analisar e ver: estou alinhado com a vontade de Deus aqui? No meio das amizades? Estou alinhado com a vontade de Deus? Não estou, eu preciso voltar atrás. 5. Não coloque suas expectativas nas pessoas. Pessoas falham. Ame, invista em pessoas, mas seja cauteloso. Irmãos, é muito importante isso daqui. Nós não temos que colocar todo o nosso coração expectativa em pessoas, porque as pessoas erram, falham, né? Nós somos passíveis de erro, mas nós precisamos viver em unidade, família e comunhão, mas nós precisamos ser cautelosos, né, com o nosso coração. Nós precisamos ter amizades sadias, né? Porque isso aqui evita fardo pesado, irmãos. Talvez você esteja colocando as suas expectativas nas pessoas e se frustrando, e não é culpa de Deus. A culpa é nossa mesmo. A gente que errou, né? Abriu demais o coração para quem não devia. Talvez você conte demais coisas para as pessoas que não são de Deus e não estão te elevando, estão só te fazendo cair. Então preste atenção com quem você conversa, com quem você fala. As pessoas precisam ter a mesma fé que a sua, né? Precisam seguir a Jesus como você segue. Como você vai pegar o conselho com alguém que não segue a Jesus? E aí o que vai acontecer? Vai dar ruim? Não vai dar bom, irmãos, não vai dar. Porque o conselho que ela vai te dar não é baseado na palavra de Deus. E qual é o nosso maior conselho? A palavra de Deus. Então nós precisamos ser cautelosos com isso. 6.
Outro jeito de você não pegar responsabilidade que não é sua e não ficar sobrecarregado. Não faça pelos outros aquilo que eles mesmo podem fazer. Não assuma o lugar de Deus na vida das pessoas. Acho que a Maria falou alguma coisa assim, segunda-feira eu lembrei na hora. Nossa, eu vou falar isso também. Irmãos, a gente não tem que fazer pelas pessoas aquilo que eles mesmos podem fazer. Se você tentar resolver a vida das pessoas, você vai comprar uma guerra que não é sua. Você vai entrar numa guerra que não é sua, você vai ganhar um problema que não é seu, que você não tem parte naquilo. Então você precisa deixar as pessoas, cada um tomar conta da sua vida, né? Cada um tomar conta do seu problema. Nós não temos o lugar de Deus na vida. Você achar que você vai, nossa, é porque fulano está passando por isso e eu vou resolver o problema dele. Nós não vamos resolver, irmãos. Cada um tem a sua vida, nós vamos ajudar em oração. Nós vamos resolver se a gente entrar na guerra da oração com ele. Ajudar ele aconselhando, mas não tomando para si o problema dos outros e tentando resolver. Assim, nós não iremos ajudar, nós só iremos pegar bagagens que não são nossas. E aí o fardo fica pesado. 7. Leve as pessoas a dependerem do Espírito Santo. Você é indicador de caminho, você é seta. O Espírito Santo é o nosso ajudador. Ele é condutor e mestre por excelência, mas ele é de todos nós, né? Você não tem que fazer tudo pelas pessoas. Você é seta que indica caminho. Você indica as pessoas, olha, funcionou comigo. Eu orei, o Espírito Santo me ajudou, né? O Espírito Santo me transformou. Você indica o caminho para as pessoas, mas você não tenta fazer com as suas mãos aquilo que não é para nós fazermos, irmãos, que é parte do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele nos transforma, ele nos muda. E muitas vezes a gente fica assim, ai, Jesus, por que fulano não muda? E às vezes a gente tenta mudar as pessoas, nós não vamos conseguir. Esse é o trabalho do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele é condutor, ele é ajudador, ele é mestre por excelência nisto. O Senhor deixou o Espírito Santo para nós, para isso. E aí, às vezes, a gente quer tomar o lugar do Espírito Santo também. E não vai funcionar, irmãos. O que vai acontecer? Nós ficaremos sobrecarregados e com pesos desnecessários, sofrendo por coisas que não são da nossa conta, e sim do nosso irmão, né? Por isso nós estamos aqui como intercessores, ajudadores, orando pelas pessoas, mas nunca tomando para nós aquilo que é a função do Espírito Santo. Amém? Então são esses, irmãos, para nós termos a nossa vida mais alinhada com a vontade de Deus e sem fardos desnecessários. Coloque tudo aos pés do Senhor. Amém? E hoje eu te convido a fazer uma reflexão. Quais são os excessos que você tem levado na sua bagagem, né? O que, né, tem feito você ficar desanimado, parado, ou sentindo medo, ansiedade? Hoje o Senhor quer te curar de tudo isso, né? Nós temos que tomar cuidado, irmãos, pois tudo isso, esse excesso, pode nos impedir de chegar ao nosso destino final, o céu, né? Então nós temos que deixar para trás todo medo, ressentimento, mágoa, rancor e passado, para que a gente possa viver mais alinhado à presença do Senhor. Então hoje eu te convido a entregar seus excessos aos pés da cruz, né? Correr com perseverança e permitir que Deus guie os seus caminhos rumo ao destino eterno, que é o céu. Amém, queridos? Que nessa noite você possa entregar aos pés do Senhor todos os seus fardos em nome de Jesus, né? Para que a gente possa chegar ao nosso destino. Vamos orar, queridos? Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento que tivemos aqui, Deus. Senhor, que nós possamos, Senhor, aprender a descansar em Ti, Deus, e entregar os nossos fardos pesados a Ti, ó Pai.